para a gente entender melhor o que ele achou desse jogo. Ele que dessa vez colocou em ação o Gabigol e o Bruno Henrique no ataque, né? Manteve o meio-campo com Pulga, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, um quarteto, e mudou a dupla ofensiva. Também trocou o lateral direito. Acho que o adversário era fraquíssimo e acho que tem a opção de coisa que a gente vai ter que conversar, principalmente sobre as opções do Tite, né? Ele hoje botou o Gabriel e o Bruno Henrique, né? Cada um fez um gol. Vamos conversar sobre isso já já. Agora, eu queria, de novo, chamar a atenção para a estratégia do Flamengo nesse começo de ano. O Flamengo, pela segunda vez, joga fora do Rio de Janeiro, com um público absurdo, mais de 50 mil ingressos. Foi, tudo vendido. Tudo vendido. Flamengo o Gerson tendo uma liberdade para cair pelo lado esquerdo, para justamente ocupar essa posição, já que o Tite adora esse jogo posicional, né? Ocupar essa posição que o Bruno Henrique deixava pela esquerda e jogava um pouco mais por dentro. O Arrascaeta com essa liberdade criativa. E curioso, né, que teoricamente, porque o Gerson Salve nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir dessa vez aqui, o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo em cima do Sampaio Corrêa, né, por 2-0, e outros fatores também, né, como o Flamengo se comportou dentro de campo e o que esperar desse Flamengo diante do clássico, que é o próximo jogo do Flamengo, diante do Vasco da Gama, né, que é um clássico e é o jogo sim para poder testar esse elenco do Flamengo visando a temporada de 2024. Sabemos que esse foi o jogo, praticamente jogo treino, né, que o Flamengo dominou do início ao fim. E aquilo agora é pensar no Vasco da Gama, que vai ser um clássico muito difícil e espero que o Flamengo leve melhor. E eu vou te falar uma coisa, o que o De La Cruz está jogando, e melhor ainda, né, o De La Cruz ele está se adaptando o mais rápido possível, né? Então dificilmente a gente tinha o pensamento que o De La Cruz veio de outro país, ele vai demorar a se adaptar. Até parece que o De La Cruz já joga no Brasil, já tem tempo, né? O jogador se adaptou muito rápido ao futebol brasileiro. Óbvio que pode ser muito cedo ainda falar, mas muito rápido o jogador consegue se adaptar ao estilo do futebol brasileiro. Mas vamos embora com mais um vídeo aí, tamo junto. Exatamente como foi essa entrevista do Tite, para a gente entender melhor o que ele achou desse jogo. Ele que dessa vez colocou em ação o Gabigol e o Bruno Henrique no ataque, né? Manteve o meio-campo com Pulga, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, um quarteto, e mudou a dupla ofensiva. Também trocou o lateral direito, né? No lugar do Cebolinha e do Pedro, jogaram o Bruno Henrique e Gabigol. Na vaga que vinha sendo ocupada pelo Varela, começou o Wesley. E na zaga, o Davi Luiz substituiu o Fabrício Bruno, que vinha jogando. Uma mudança de comportamento, mais bolas longas, mais lançamentos, tentativas com os dois zagueiros que têm um passe bom, de fazer conexões direto com o ataque, com as extremidades do campo. Então foi uma partida um pouco diferente. O Flamengo perdeu muitos gols, isso aí é o grande problema, né? Mais uma vez, um festival de grandes oportunidades desperdiçadas. Incrível como esse time tem realmente uma dificuldade muito grande para aproveitar as chances que cria. E isso, obviamente, como já falamos aqui em várias outras ocasiões, custa muito caro, ou pode custar muito caro, quando você tem adversários mais qualificados pela frente. Hoje foi um time fraco, Sampaio Corrêa, um time modesto. O Flamengo venceu, o primeiro tempo praticamente só atacou e o adversário ficou marcando no seu campo. Mas a realidade é que o time voltou a perder muitos gols. Não dá para perder tanto gol como o Flamengo perdeu novamente nesse jogo lá em Belém. Gente, o Leonardo Paiva falando que o Pedro não perderia aquele gol. Acho que ele fala do gol que perdeu o Gabriel. Aliás, o Gabriel voltou a marcar depois de 16 jogos, mas o gol que ele perdeu no segundo tempo, né, o passe do De La Cruz, é um negócio que não pode acontecer, imperdoável, né? Não pode o Gabriel continuar perdendo o gol dessa maneira. Cara a cara, frente a frente com o goleiro Leandro, demorou a finalizar, tinha que bater de primeiro, dominou para chutar, o goleiro conseguiu defender, chegou a defesa travando, na verdade, né? Então perdeu um gol feito, isso não pode mais acontecer. Chega, né? Se o Gabriel quer voltar a ser titular, quer voltar a ser um jogador que ele foi até pouco tempo atrás, que ano passado ele não foi esse jogador, ficou muito aquém, ele não pode desperdiçar tantos gols. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Nem é desde a temporada passada, pelo menos 2 anos, 2022 até 2021, já havia perdendo muitas chances claras. Muitas chances claras. Hoje, de novo, ele tem que trabalhar isso, tem que definir as jogadas com mais rapidez, mais objetividade,
nem sempre dá para dominar e finalizar, já tem que chegar batendo pro gol. Hoje perdeu mais um gol feito. Acontece isso domingo contra o Vasco e o Flamengo não vence ou perde a partida por conta de um lance como esse, a repercussão é bem diferente. Diz aqui, diante de tantas estrelas e tantos egos, você acha que o Tite poderia montar 2 times, como fez o Dorival? É muito cedo falar sobre isso, Alan, porque o Flamengo só está jogando agora o Campeonato Carioca. Não tem nenhuma necessidade de montar 2 times. Ele tem que montar um time básico que funcione e trabalhar bem as alternativas. Hoje, por exemplo, ele fez mudança em relação ao time que enfrentou o Orlando, né? Mudou a dupla de ataque, mudou um zagueiro, mudou um lateral direito, mas manteve o quarteto de meio campo com Pulga, Gerson, Rascaeta e De La Cruz. Eu imagino que ele vai fazê-lo também domingo contra o Vasco. E aí acho que volta Cebolinha, volta Pedro, talvez Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, acho que volta Fabrício. Aí só palpite. Um jogo que eu achei até bom no primeiro tempo. O segundo deu uma desacelerada, ainda teve chances para fazer gol, mas perdeu muito gol, né? Perdeu muito gol. Deixa eu botar as coisas. Acho que o adversário era fraquíssimo e acho que tem a opção de coisa que a gente vai ter que conversar, principalmente sobre as opções do Tite, né? Ele hoje botou o Gabriel e o Bruno Henrique, né? Cada um fez um gol. Vamos conversar sobre isso já já. Eu acho que ele teve várias oportunidades, né? Não foi só o gol. Mas ele precisa. O Gabriel tem uma coisa que eu não me conformo, cara. O Gabriel tem que treinar a perna direita, cara. Um jogador do nível dele não pode se basear só na canhota. Pô. Aquela bola que o De La Cruz meteu para ele, se ele tem a perna direita, ele bate direto e faz o gol. Se está o Pedro ali, o Pedro faz aquele gol. Mas aí ele foi se ajeitar todo para a canhota, dominou e quando foi bater, o zagueiro estava em cima. Pedro, diz aqui o Maurício, Gerson queima o Pulgar. Ninguém marca e sobrecarrega o chileno. Tem que ser Alan e Pulgar. Ah, Mauro, aí eu vou discordar veementemente de você. Eu vou dizer uma coisa que eu escrevi no Twitter e sei que muita gente vai discordar de mim, tudo bem, faz parte. Eu prefiro o Thiago Maia ao Alan. Se em um determinado momento o Tite entender que precisa de outro volante, marcador, eu prefiro que seja o Thiago Maia ao Alan. Ou, se o Thiago Maia for embora, outro volante que o Flamengo traga. O Alan não marca ninguém, gente. O Alan não marca ninguém. O Alan só faz falta. O Alan foi envolvido umas 2 ou 3 vezes hoje pelos jogadores do Sampaio Correia. Então, cara, o Alan, para mim, até agora, não disse que veio. Tomara que ele ainda... mas ele jogou pouco tempo, se machucou, vinha de um tempo parado, tem que ter paciência. Tomara que seja isso e que daqui a pouco ele comece a mostrar o futebol que fez o Flamengo pagar uma fortuna por ele. Eu não vi esse futebol ainda. Aliás, não vi nem no Fluminense quando ele passou aqui. Ele era um volante mediano. Mas ele dá uns passes verticais. Quantos passes verticais ele dá por jogo? 1, 2? Quantos chegam ao destino? Agora, marcar que é bom, ele não marca. Ele é fraco na marcação. Acho que se for para jogar com mais um volante, é melhor o Thiago Maia ou o cara que o Flamengo trouxer, porque o Alan não me convence. Mas o esquema do Tite não favorece o jogo dele. Rodrigo, eu acho que sim, que não favorece, mas eu acho que vamos assim dizer, se firmar o meio-campo com 4, o Gabriel tem mais chance. Porque aí o Gabriel pode jogar como jogava com o Jorge Jesus. Ele hoje não jogou assim, mas ele pode jogar assim. Ele pode vir da direita, que era como ele jogava com o Jorge Jesus. O Gabriel com o Jorge Jesus nunca jogou enfiado dentro da área. O grande barato daquele time de Jorge Jesus é que o Gabriel e o Bruno Henrique vinham os dois das extremos, tabelando, fazendo o diabo a 4. Com 4 jogadores no meio campo, a tendência é que ele jogue assim. Mas ele hoje, por exemplo, o Tite pediu mesmo que ele ficasse mais centralizado. E aí ele tem mais dificuldade. Mas eu concordo com você. Gostei muito de ter visto hoje gols do Gabriel e do Bruno Henrique. Porque eu achei que eles estavam sendo sacaneados pelo Tite. Não intencionalmente, mas, só entravam depois que tinham desarmado o meio campo. Só entravam quando estava o time baba em campo. Aí é complicado. Eles hoje jogaram desde o início e jogaram o tempo todo com
sei lá, metade do jogo ou mais, 2/3, com um meio-campo forte. Aí a bola chega. Aí eles fazem gol. Os dois fizeram gol. E poderiam ter feito mais. O Bruno Henrique teve umas 2 ou 3 chances que ele ia entrar livre. Aí o Davi Luiz meteu o bico da chuteira, a outro zagueiro cortou no final, que ele ia entrar e fazer o gol. Teve uma cabeçada que ele também cabeceou, mas o goleiro pegou. O Flamengo teve uma outra cabeçada do Davi Luiz, completamente livre, que ele cabeceia e bota o goleiro faz uma boa defesa. Enfim, chances, o Flamengo teve várias, mas não conseguiu transformar a maioria em gol, né? Não exime da gente fazer observações críticas. Observações críticas são sempre válidas. Claro que por ser fase de teste, claro que por estar o Flamengo ainda começando a temporada, há que se levar essas coisas em consideração. Mas comentar o que se vê e dizer o que se gosta e o que não se gosta é exatamente a nossa função. No domingo, contra o Vasco, será um bom teste para o Flamengo. Será. Até porque eu acho que o Vasco perdeu hoje, né? O Vasco perdeu hoje, perdeu feio, né? Mais uma vez, está reclamando horrores da arbitragem e a Federação de Futebol já afastou o árbitro. Tudo. Eu confesso que eu vi mal o jogo. Eu só vi uma foto de uma entrada realmente violenta, maldosa no jogador do Vasco, que o jogador do Nova Iguaçu não foi expulso. Mas os 2 gols do Nova Iguaçu, por exemplo, foram cristalinos, né? O primeiro, uma bobeada, acho que foi o Maicon, né? Do Vasco, que entrega a bola dentro da área, perde a bola dentro da área e sai o primeiro gol. E o segundo, uma jogada muito bem trabalhada do Nova Iguaçu. Agora, o Vasco jogou com um time reserva, né? A partir de um determinado momento, no segundo tempo, ou no intervalo, ele já meteu o Payet, depois, no segundo tempo, ele meteu o Veguete, ele foi botando os titulares, mas aí não conseguiu se encontrar e perdeu 2-0. Mas claro que esse jogo de domingo vai ser um ótimo teste para os dois. Para os dois. Vai ser um excelente teste para os dois. Flamengo, aliás, vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Botafogo, com 10, já está com 5 jogos. Ou seja, se o Flamengo, que está em 8º lugar, se o Flamengo vence... Não, essa tabela está velha. Deixa eu dar um... 5º lugar, está aqui. Se o Flamengo, que tem 8 pontos, vencer o jogo que falta, ele já passa o Botafogo. Mais o Nova Iguaçu, e passa o Nova Iguaçu também, que tem 5 jogos. Mais o Boa Vista, que tem 9, que joga com o Madureira, e o Madureira está bem abaixo. Se o Boa Vista vencer, o Boa Vista vai a 12. Aí, imaginando vitórias do Fluminense no Boa Vista, o Fluminense ficaria com 13, o Boa Vista com 12 e o Flamengo com 11. Todos eles na frente do Botafogo e Nova Iguaçu. Isso quando o Flamengo cumprir o jogo que falta. O Vasco também tem 8 pontos, igual o Flamengo, mas tem um jogo a mais. Então, esse jogo do domingo, para o Vasco, é fundamental. É fundamental. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, na verdade, Flamengo e Fluminense precisam sair em primeiro e segundo, né? Para que tenham vantagem do empate no jogo da semifinal. Na final, essa vantagem não existe, são 2 jogos e dane-se. Mas, enfim, é importante, né? Então, o Flamengo tem que recuperar rapidamente agora, porque o Sub-20 não perdeu, mas também não ganhou. Então, precisa recuperar isso para ficar logo ali brigando pelo primeiro lugar ou em segundo, pelo menos, né? Então, esse jogo com o Vasco é bastante importante, não tem a menor dúvida disso. Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0, gols de Gabigol e Bruno Henrique. Vampeta, Tite começou com os dois e os dois marcaram gols. Eu tava assim, né, Pedro? Em casa no Rio, eu tava botando um pouquinho em cada jogo. Botando o jogo do Palmeiras, ou do jogo do Santos e o do Flamengo, né? O Flamengo tem um time... hoje não jogou o Fabrício Bruno, zagueiro. Não jogou o Vina, que foi contratado. Não jogou Cebolinha. Não jogou o Pedro. Pô, entrou com um time super forte, né? O Sampaio Corrêa, a primeira vez que enfrenta o Flamengo na sua história. Belém, estádio lotado. E o Bruno Henrique faz um gol numa cobrança de falta do De La Cruz. O goleiro come mosca, sobra para o Bruno Henrique faz. Depois uma bela jogada do Arrascaeta,
pifou o Gabigol volta a fazer gol depois de muito tempo, né? E aí fica assim, né? O Tite tem um leque de opções para esse clássico domingo contra o Vasco. Acho que é domingo contra o Vasco, né? O Vasco que perdeu hoje, tomou 2-0 do Nova Iguaçu. E quando o Vasco tá perdendo, eu gosto de ver a cavalaria, né? Deixa eu ver a cavalaria que o Ramon Dias botou. Entrou jogadores importantes, entrou Paê, entrou a zaga Maico com o Léo Pelé. Quer dizer, não foi um Vasco assim... Reserva. Reserva mesclado. Um Vasco 100% reserva, alternativo. E o Flamengo, analisando ao mesmo tempo, eu estava vendo, o Bruno Henrique e o Gabigol jogou o tempo todo. É sinal que no jogo contra o Vasco, o Tite deva começar com Everton, Cebolinha e Pedro. A Arrascaeta jogando muito. Assim, é aquele jogo de festa, uma festa total lá em Belém, só jogadores de qualidade, uma camisa bonita do Flamengo também, o material que o Flamengo jogou. Então a temporada promete, né? No domingo, esse clássico Vasco-Flamengo, Palmeiras e São Paulo decidindo a Supercopa Rei Pelé. Quer dizer, os estaduais vai começando a engrenar porque tem a vaga para a Copa do Brasil. O Internacional hoje também perdeu do Guarani com metade da cavalaria. Perdeu com metade da cavalaria. Jogou lá, a base jogou o equatoriano, Hélio Valência, entrou no jogo o Hélio Valência, entrou o Alan Patrick, o Arangues saiu jogando. Quer dizer, Alário foi titular. Alário foi titular. Aí eu fico olhando as cavalarias e digo, como é que esses caras estão se portando nos estaduais? O Bahia mesmo... Prado, vitória do Flamengo por 2-0 e o Gabigol, voltando a marcar, acabou o jejum. O último gol de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo havia sido no dia 20 de agosto de 2023, no jogo Coritiba 2, Flamengo 3, Bruno Prado. Esse jogo, eu lembro, foi a primeira rodada do segundo turno, até comentei esse jogo aqui, o Flamengo ganhou no fim com o gol do Gerson de longe, foi primeira rodada do segundo turno. O Gabigol, ano passado, teve um ano bem ruim, principalmente o brasileiro dele foi muito ruim. No ano ele até tem 20 gols, no brasileiro acho que ele fez 4 ou 5 gols, foi muito baixo para o que ele costuma apresentar. Jogaram os dois, Bruno Henrique e Gabigol. É importante que eles estejam integrados ao time. São jogadores importantes. Nesse momento eles são reservas, mas são dois caras históricos no Flamengo, dois caras que podem decidir jogos para o Flamengo. E cada um fez um gol. O Tite vai ter que levar essa gestão aí de grupo de uma maneira que todo mundo se sinta importante. Claro que nos jogos mais importantes, quem ficar no banco não vai ficar feliz, não vai ficar totalmente feliz. No clássico domingo, provavelmente vão jogar Everton, Cebolinha e Pedro. E aí vamos ver qual que vai ser o rendimento deles. Um jogo com o Sampaio Correia, que é um time que subiu agora para a primeira divisão, é um jogo de um peso diferente. Mas é importante que ele volte a fazer gol, que ganhe confiança, e a disputa por posição depende dele, eles vão brigar no campo ali. Nesse momento, Cebolinha e Pedro estão na frente. Isso dava para ver, claro que é outra situação, né? Eu estou pegando outra situação. Mas na seleção, as convocações do Tite acabam sendo coerentes com o que ele está escolhendo agora para iniciar o ano no Flamengo, né? O Gabigol ele até chamou bastante, só que foi o Pedro para a Copa. Na hora de decidir para a Copa foi o Pedro. O Everton ele chamou várias vezes, o Bruno Henrique ele chamou uma vez só. Então dava para ver que até nos tempos de seleção ele já tinha mais ou menos essas preferências, né? Piperno tá aí, acabou o jejum de Gabigol com a camisa do Flamengo. Dá para imaginar o Gabigol titular daqui para frente? Ou tá muito cedo para falar em Gabigol titular? Tá muito cedo para a gente imaginar, de fato, se ele vai ter ou não sequência como o titular. É claro que ele vai acabar jogando muitas vezes, é um jogador que informa, ele é muito importante, ele sabe jogar, enfim, a gente já viu ele fazendo coisas incríveis aí com a camisa do Flamengo. Tá um pouco mais fininho, ou seja, fisicamente, ao que tudo indica, ele começa a temporada melhor preparado do que ocorreu, principalmente na de 2023. Agora, eu queria, de novo, chamar a atenção para a estratégia do Flamengo nesse começo de ano. O Flamengo, pela segunda vez, joga fora do Rio de Janeiro, com um público absurdo, mais de 50 mil ingressos. Foi, tudo vendido. Tudo vendido. O Flamengo fez uma excursão até os Estados Unidos, fez, aliás, a reta final da sua pré-temporada fora do país, ou seja, mostrando a sua marca e se comunicando com outro público, ganhando dinheiro com isso.
fez jogos fora do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, também ganhando muita grana com isso, contemplando a sua enorme torcida nessas outras regiões. Primeiro jogo no Amazonas, hein? Depois foi no... E agora no Pará. Rio Grande, não, teve no Rio Grande do Norte. Exatamente, Rio Grande do Norte. E contra o Vasco é foda também, né? É Maracanã. Aí é Maracanã, né? Mas, ou seja, está ganhando dinheiro fora, está se comunicando com a sua parte da sua torcida que fica fora do Rio de Janeiro, a sua imensa torcida. E assim, isso faz muito bem para a marca Flamengo, né? Então, eu acho que, principalmente em começo de temporada, nessas fases preliminares de campeonatos estaduais, os times grandes deveriam procurar mais essa alternativa. Então, o Flamengo está ensinando para muita gente como fazer, porque todo ano a gente fica assim, hipnotizado por aqueles jogos aí de pré-temporada que os times da Europa, né, fazem na China, fazem em Hong Kong, fazem, por exemplo, em países árabes. E aí ninguém aqui acaba fazendo igual, tentando uma estratégia minimamente parecida com isso. Ninguém aqui acaba fazendo igual, tentando uma estratégia minimamente parecida com isso. De repente o Flamengo vai lá e resolve fazer. Os gols da derrota do Vasco ainda no Sport Center, mas domingo no Maracanã teremos Vasco e Flamengo, Elton. É um desafio muito maior para o Flamengo. A gente está falando de duas equipes em estágios diferentes de trabalho. Lógico que o Tite tem menos tempo do que o Ramon Dias, mas tem um elenco que se conhece melhor, né? O Vasco vive um processo de reformulação. Tem rodado o elenco como o Flamengo também, mas é muito mais na tentativa de poupar alguns jogadores e ainda tem dificuldades o Ramon de encontrar o 11 ideal e a sua formação ideal, mas o Tite já tem os conceitos enraizados, conhece muito bem esse elenco, e a gente viu isso no jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Um time que, de novo, jogou no 4-3-3. É bem verdade que tem essas variações, né? O Bruno Henrique jogando como um ponta pela esquerda, mas funcionando como segundo atacante, acabou fazendo o gol ali, pegando a sobra dentro da área. De La Cruz, a gente imaginava que fosse jogar dessa forma, né? Um meio armador pelo lado direito, mas trazendo para dentro também, criando um pouco mais de volume ali por dentro. O Gerson tendo uma liberdade para cair pelo lado esquerdo, para justamente ocupar essa posição, já que o Tite adora esse jogo posicional, né? Ocupar essa posição que o Bruno Henrique deixava pela esquerda e jogava um pouco mais por dentro. O Arrascaeta com essa liberdade criativa. E curioso, né, que teoricamente, porque o Gerson jogou como segundo volante, só o Pulgar como aquele volante mesmo de marcação, porque o Flamengo enfrentava um adversário que não queria a bola, né? Era um time que tentava jogar no contra-ataque. Então, é um time que já se conhece melhor, tem os conceitos absorvidos pelo Tite rapidamente, não que o Vasco não tenha do Ramon Dias, mas como eu disse, é um elenco em reformulação, com algumas dificuldades, inclusive de encaixe, mas é um clássico, né? E a gente sabe que é o maior desafio dos dois nesse início de temporada, e certamente vai ser um jogo bem equilibrado, justamente pelo recorte do ano, né? A gente ainda tem poucos dias de trabalho desses dois times. Agora, Paulistão, o Palmeiras foi até Bragança. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? O cenário mudou aqui no fundo, né? O cenário mudou. Obviamente, daqui a alguns dias a gente volta pro nosso cenário normal, né? O Flamengo venceu, importante, o Flamengo chega a 8 pontos, né? Tem um jogo a menos, né, em relação aos seus rivais, Botafogo, Fluminense e outros jogadores. Botafogo, Vasco e mais um clube que tem 5 jogos, né? Então, o Flamengo sim, acho que é o Nova Iguaçu. Então é aquilo. O Flamengo venceu, foi importante. O Flamengo venceu, óbvio, era obrigação. Principalmente observar alguns pontos nesse jogo aí, né? O Tite deu oportunidade a Bruno Henrique e Gabigol, que sim responderam, principalmente marcando gols. Principalmente o Gabigol, né, que já vinha há tempo sem marcar um gol. 6 meses sem marcar com bola rolando, né? E um gol há 5 meses atrás. Então foi importante os jogadores marcar um gol para recuperar aquela confiança, querendo ou não colocar uma dúvida na cabeça dos próximos jogos, né? Ou numa sequência de temporada. Sabemos que nesse curto espaço de tempo aí, né, o Cebolinha e Pedro são as opções principais do Tite, né? Principalmente agora visando um clássico diante do Vasco, que vai ser um jogo essencial do Flamengo nesse primeiro trimestre do ano, né, vamos dizer assim. E é aquilo.
O Arrascaeta. O Arrascaeta não. O Arrascaeta jogou bem. Pela Cruz se adaptou muito fácil ao futebol brasileiro. Parece que ele chegou agora, né? Alguns dias, algumas semanas atrás, né? Nem parece. Então é aquilo. Pela Cruz se adaptou muito rápido. O Arrascaeta voltou a jogar bem. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol viu sim marcar o seu gol e voltar aquela confiança, né? Wesley, para mim, jogou bem. Então aquilo. O time jogou bem, foi um jogo treino. Poderia ter marcado gol, poderia. O Flamengo perdeu gols. Deu gol. O Gabigol fez o gol, mas poderia ter jogado melhor? Poderia. Pelo tempo ali, ficou muito preso à marcação. No tempo começou a sair mais um pouquinho, né? Não sei se foi a orientação do Tite. Eu fiquei sabendo que no primeiro tempo foi orientação do Tite fazer o Gabigol ficar preso dentro da área, né? Já no segundo tempo, eu não sei se o Tite pediu para ele se movimentar mais, porque o jogo já estava 2-0. Então é aquilo. O Gabigol se movimentando mais, saindo para receber bola, tentar tabelar para ir em direção ao ataque. Acho que essa é a melhor opção para o Gabigol, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. Mas agora o próximo belo, ou a próxima guerra aí, né? Vamos dizer assim, é contra o Vasco da Gama. É aquilo. O Flamengo vai com força máxima com o Pedro, Cebolinha de volta aí ao time titular. Varela possivelmente de volta ao time titular. O Fabrício Bruno também. Então, próximo jogo diante do Vasco da Gama, domingo, 4 horas da tarde, então, né, no Maracanã. Eu tenho uma dúvida. Será que vai ser torcida mista ou torcida única? Geralmente no Rio de Janeiro é torcida mista, dividido. Mas vamos esperar, né? Mas deixa tua opinião sobre esse jogo aí. Seu like também. Beleza? Tamo junto então.